Homem de 50 anos, morador do Lago Sul, é preso com material de pornografia infantil. A gente já vai ver os detalhes daqui a pouquinho. Outro homem foi preso e ele era uma aposta do futebol. Quando adolescente, teve até bolsa para jogar nos Estados Unidos. Mas agora? E agora, Tatuzinho? Pois é, malta, esse jovem de apenas 18 anos, promessa do futebol candango, foi preso junto com mais 2 comparsas após cometer uma série de assaltos na região do Núcleo Bandeirante. Inclusive, esse jovem já tem diversas passagens pela polícia. Malta. Que tristeza. Também está preso o homem que matou a sogra na manhã de terça-feira. Depois de tirar a vida da mãe da ex-companheira com golpes de facão no SIG, ele fugiu a pé e terminou encontrado pela polícia horas depois. Esse homem já tinha mandado de prisão em aberto pelas ameaças e pelo descumprimento de medidas protetivas. Outra mulher no Distrito Federal escapou por pouco de uma tentativa de feminicídio. Kátia Gomes. Exatamente, Malta. Ela recebeu diversos golpes de marretada e só sobreviveu porque alguns vizinhos separaram o homem no momento da briga. Ele foi preso e a vítima ficou com traumatismo craniano. Zé, o que está acontecendo? Donos de bares e restaurantes assinaram um pedido ao governo do Distrito Federal para que eles tenham o direito de cobrar o passaporte vacinal dos clientes. Esses empresários argumentam que só a exigência da vacina poderá evitar um novo fechamento geral do comércio em função dessa mais recente onda de Covid-19. Você concorda que o dono de um bar, que o dono de um restaurante possa ter o direito de cobrar do cliente a vacina? É a pergunta que a gente faz ao vivo na edição de hoje por meio da enquete. A gente faz jornalismo com a sua opinião. E você vai ver também o flagrante de um pouso de arrepiar, seguido de uma arremetida que deve ter feito os passageiros tremerem de medo. Ventos fortes desestabilizaram o avião e mesmo depois de tocar o solo 2 vezes, veja só, o piloto preferiu decolar outra vez. Que é isso? Um homem de 50 anos foi preso em flagrante no Lago Sul por armazenar uma grande quantidade de pornografia infantil. Esse material estava escondido na mansão desse senhor, que é um grande empresário do Distrito Federal. As prisões fazem parte da operação Downloader 3, que é a mesma que na semana passada prendeu, vocês lembram? Um servidor do Senado que também cometia o mesmo crime. O repórter Paulo Vitor Tatuzinho está nesse momento no Departamento de Polícia Especializada e fala com a gente ao vivo. Tatuzinho, semana passada um servidor, agora um grande empresário da cidade, pessoas que à primeira vista não levantam suspeita de que estão envolvidas com a criminalidade, mas que a hora que a polícia bate na porta, descobre pornografia infantil escondida na mansão do Lago Sul. É com você, Tatu. Pois é, Malta. E essa história, Malta, começou com a primeira fase da Operação Downloader, a primeira que aconteceu em Samambaia, onde os policiais da Delegacia Especial de Repressão a Crimes Cibernéticos, a DRCC, chegaram até a prisão de um ajudante de serviços gerais, servente de pedreiro, um rapaz de apenas 23 anos. Ele tinha feito download aí de cerca de quase 3.000 horas de vídeos pornográficos infantis. Esse rapaz foi preso na primeira operação, como você disse muito bem. A segunda fase da Operação Downloader, os policiais, por meio de um trabalho investigativo, chegaram até um servidor do Senado Federal. Ele foi preso na região do Riacho Fundo 2, também com conteúdos pornográficos infantis. E agora, dessa vez, essa investigação continuou, terceira fase da Operação Downloader, e os policiais cumpriram aí mandados de busca e apreensão na mansão desse empresário do ramo hoteleiro aqui do Distrito Federal, que fica no Lago Sul, área nobre aqui da capital federal. Malta, por meio desse trabalho, cumprindo esse mandado de busca e apreensão, os agentes da Polícia Civil, da DRCC, eles conseguiram também apreender na casa do empresário diversos celulares e computadores. Todos eles aí estavam armazenando aí esses conteúdos pornográficos infantis, esses download desses materiais infanto-juvenil. Ou seja, o empresário foi preso em flagrante, foi trazido aqui para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada, DPE, que fica aqui no Parque da Cidade, e deve agora aguardar por uma audiência de custódia e os procedimentos, como vai ser o agir da Justiça neste momento. Lembrando que esse trabalho investigativo da DRCC continua.
porque os policiais estão recebendo aí muitas denúncias, principalmente envolvendo empresários, pessoas da alta sociedade envolvidas com conteúdos pornográficos infantis. Agora, o curioso dessa história é que por armazenar esses materiais, fazer o download é uma pena. Agora, se a Polícia Civil, por meio de todo esse material periciado, que vai ser periciado agora, descobrir que esse empresário, ele fazia compartilhamento desses materiais, a pena pode dobrar. Vamos ouvir, Malta, o que o delegado, o Dário Freitas, ele diz sobre essa terceira fase da Operação Download que aconteceu na manhã desta quarta-feira aqui no Distrito Federal. Vamos ver. A operação ela é fruto de diversas outras investigações que visam reprimir e coibir a pornografia infanto-juvenil aqui no Distrito Federal. Lembrando que no final do ano de 2021, em Samambaia, foi deflagrada a primeira fase da Operação Downloader, onde foi preso um indivíduo em Samambaia. Na semana passada, foi preso na região administrativa do Riacho Fundo 2 um técnico legislativo do Senado Federal. E na manhã desta quarta-feira foi preso esse empresário também por baixar diversos arquivos contendo pornografia infanto-juvenil em seus dispositivos informáticos. O indivíduo ele responderá por um crime cuja pena varia de 1 a 4 anos de reclusão. Lembrando que foram apreendidos diversos outros dispositivos e no caso de constatação de troca, disponibilização, compartilhamento desses arquivos, esse indivíduo ele poderá responder a outro crime cuja pena varia de 3 a 6 anos de reclusão, cujas penas somadas podem chegar até 10 anos de reclusão para este indivíduo. Os últimos fatos que a gente tem noticiado aqui no Distrito Federal mostram, não é, Tatuzinho, que o crime de pedofilia não tem cara, não tem classe social, não tem cor de pele. Esse é um crime que você só descobre que a pessoa está cometendo quando a polícia bate na porta da casa, investiga celular e computador e percebe a quantidade de material pornográfico que a pessoa armazena ali. Basicamente tem 3 tipos, né, de pedófilo: aquele que consome para satisfazer o próprio desejo sexual doentio, aquela pessoa que compartilha material para ganhar dinheiro com isso e aquela pessoa que une esses 2 fatores. Já é uma pessoa que se interessa naturalmente por pornografia infantil, deveria ser tratada, né, e claro, presa, e que também quer ganhar dinheiro com isso. No caso desse empresário, morador do Lago Sul, dono de muitos empreendimentos aqui no Distrito Federal, a gente não imagina que ele estivesse tentando ganhar dinheiro com isso, mas é crime manter pornografia infantil independentemente de você compartilhar ou não, de você vender ou não. Só de armazenar isso no dispositivo eletrônico já é criminoso. E mais uma vez, gente que à primeira vista não levanta suspeita, mas a polícia está indo atrás por meio do rastro que essas pessoas deixam na internet e estão conseguindo coibir esse tipo de crime, que é um prejuízo gigante para a sociedade, porque para coletar esse tipo de material, quantos meninos, quantas meninas não são colocadas em situação absolutamente degradante, que traumatiza essa criança, esse adolescente para a vida inteira, para satisfazer o desejo de um velho rico que podia muito bem estar pagando para ser tratado e parar com essa palhaçada. Ô, Tatu, obrigado, viu, pelas informações. Se você tiver com alguma novidade, você aciona aqui o nosso... Pode falar, Tatu. É só para concluir o que você falou aí muito bem, o seu raciocínio, esse comentário, é que a maioria desses conteúdos pornográficos, né, infanto-juvenis, que foram apreendidos, como esses todos, né, tanto o servidor, o empresário e o servente pedreiro lá de Samambaia, é que, como você disse, a maioria desses vídeos baixados, fotos, eram para o deleite pessoal, ou seja, para satisfazerem pessoalmente esses autores. E o curioso, e o que chama a atenção, que é mais estarrecedor, é que eram vídeos pornográficos infanto-juvenis de crianças de 4 a 10 anos de idade. Malta. Não, é estarrecedor. É consenso, né, entre a comunidade científica que, além de ser um crime, é uma doença, então essa pessoa tem que ser parada imediatamente. É preciso que a lei seja rigorosa, não só para que ela seja punida pelo que ela fez, mas para que ela não volte a cometer esse tipo de crime. Porque uma vez solta, como é um negócio que a pessoa não consegue muito controlar, ela volta a cometer esse crime de novo. Então a gente precisa olhar com atenção para esse tipo de caso. Obrigado, viu, Tatu? Brasília iluminada. O projeto natalino da cidade continua dando o que falar e a gente traz aqui os detalhes da segunda fase da operação que investiga indícios de fraude na realização desse evento. Hoje cedo, agentes da Polícia Civil e do Ministério Público estiveram no gabinete de André Clemente.
A movimentação de agentes começou cedo aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal. O Ministério Público procura provas, documentos, evidências e arquivos de computadores que possam comprovar os indícios de fraude. A suspeita é de que o Instituto Ideias, que assinou com o GDF para o Brasília Iluminada, tenha sido usado como uma organização de fachada. E assim, ela poderia subcontratar outras empresas que de fato desenvolveram o projeto sem licitação. O Brasília Iluminada foi inaugurado em 22 de dezembro, 3 dias antes do Natal. Além do gabinete do ex-secretário de Economia, que fica aqui no Tribunal de Contas, os policiais também investigam a casa, o apartamento de André Clemente. Segundo os investigadores, ele seria vizinho de outro investigado. Obrigado, Ana Lídia. A nossa produção tentou contato com o conselheiro André Clemente e com as empresas prestadoras de serviços Max System e Instituto Ideias para a gente pedir posicionamento, né, claro, mas até agora a gente não teve respostas. O Tribunal de Contas do Distrito Federal disse por uma nota que vai buscar informação junto ao Judiciário e que vai colaborar com as investigações em andamento. O TCDF ainda relembrou que o corpo técnico visitou as instalações do Brasília Iluminada em janeiro e que os auditores estão analisando, nesse momento, a documentação relativa à contratação, que, lembrando, foi de 14 milhões de reais. A gente também entrou em contato com o Palácio do Buriti e a resposta foi de que a contratação da empresa responsável pela execução do projeto obedeceu à legislação em vigor e que todos os questionamentos dos órgãos de controles feitos ao GDF já foram respondidos. Em busca de uma solução para baixar o preço do combustível, que está desesperador, especialmente para motorista de aplicativo, para taxista e para aquele trabalhador que mora longe do trabalho e que depende do carro para chegar até o seu local de trabalho, para tentar resolver esse problema, Congresso Nacional e Governo Federal voltaram a conversar sobre diminuir ou até zerar impostos. Esse assunto deve pautar a retomada dos trabalhos do Legislativo hoje, quarta-feira. A Câmara dos Deputados elabora uma proposta de emenda à Constituição, abrindo uma possibilidade legal para que o governo diminua ou até zere tributos federais sobre os combustíveis. O ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu o subsídio apenas para o diesel. Nós estamos estudando isso com muita moderação, olhando exatamente para que impostos poderiam ser moderadamente reduzidos. Pode ser que sobre diesel possa avançar um pouco mais. Ao baixar o preço do diesel, o governo perderia, sim, receitas, mas conseguiria diminuir o impacto do custo do transporte nos produtos em geral, o que poderia ter um reflexo positivo na inflação. Além disso, o governo continuaria pressionando os governadores a abrir mão dos tributos estaduais, como o ICMS, por exemplo. E, em ano eleitoral, ainda conseguiria agradar os caminhoneiros, que continuam apoiando o governo. O líder do governo na Câmara disse que não há espaço na lei para redução de impostos estaduais que incidem sobre o preço dos combustíveis. Não teríamos como aprovar a emenda, porque os governadores mobilizarão seus aliados e a gente pode não conseguir os votos necessários. A gente só espera que se chegue a uma solução, né, gente? De volta ao Distrito Federal e a nossa violência de todo dia, foi preso na tarde de ontem o homem que matou a ex-sogra a golpes de facão no setor de indústrias gráficas. Você se lembra que ontem a gente trouxe esse assunto aqui ao vivo, inclusive colocamos a foto dele durante a nossa programação, na expectativa que, graças a Deus, se realizou, de que ele fosse preso em instantes. E foram apenas horas depois do crime que ele cometeu para que ele fosse pego pela polícia. O que aconteceu? Inconformado com o término do relacionamento, ele teria cometido esse crime, quer dizer, matar a mãe da ex-companheira, justamente para se vingar dessa ex-companheira. A família tinha conseguido uma medida protetiva fazia poucos dias. E a nossa equipe teve acesso à imagem de um circuito de segurança que mostra esse momento. As imagens são fortes, ele vai atrás da sogra e não tem piedade. A gente também conversou com os filhos da vítima e a gente vê tudo agora na reportagem. Ana Cristina Farias, de 51 anos, foi morta por Marcos Fernando Domingos no setor de indústrias gráficas. O suspeito manteve, no ano passado, um relacionamento de 5 meses com a filha da vítima. Os dois chegaram a morar juntos em São Sebastião, mas acabaram se separando por causa das brigas frequentes.
Após o término, o suspeito passou a ameaçar a ex-namorada e os familiares dela. Foi difícil dela sair do relacionamento. Quando ela conseguiu, aí veio as ameaças. E minha mãe fez a denúncia, minha irmã fez denúncia. Depois de várias ameaças, depois de um tempão a gente fugindo dele, foi sair, minha mãe foi na delegacia pela 4ª vez, foi a 4ª vez que ela falou que estava indo, foi sair um mandato, esse mandato foi sair só há uma semana atrás. Demora muito pra gente ser atendido, a gente pede socorro, pede socorro, pede socorro, e aí, depois que acontece a tragédia, que a polícia vai encontrar a pessoa, vai fazer alguma coisa. Em junho do ano passado, a família da vítima registrou o primeiro boletim de ocorrência contra Marcos Fernando. De lá para cá, as ameaças ficaram ainda mais frequentes. Em janeiro deste ano, Ana Cristina então decidiu denunciar o ex-genro, que já estava descumprindo medida protetiva. Ele ameaçava minha irmã e ele mandou áudio pra gente dizendo que ia matar qualquer um da família. Em um dos contatos que Marcos Fernando fez com a Ana Cristina, disse que queria encontrá-la para entregar alguns documentos da ex-namorada. O encontro aconteceu na manhã da última terça-feira, na rodoviária do Plano Piloto. Feito isso, a vítima embarcou no ônibus para o trabalho no sudoeste. Durante a viagem, levou um susto. Marcos também tinha entrado no veículo. Eu estava dormindo, ele me ligou. Ele pegou meu número com a minha mãe, me ligou e falou: quer ver que você vai me encontrar hoje? Aí eu já lembrei da minha mãe, entendeu? Aí eu liguei pra minha mãe, aí minha mãe pegou e falou assim: eu já vi ele tá aqui no ônibus junto comigo. Eu falei: mãe, não desce do ônibus, por favor, não desce. Aí ela: não, só vou descer quando eu chegar de frente da delegacia da polícia. Só que aí eu acho que ela, no pânico, né? Que ele gosta muito de fazer isso, amedrontar, intimidar as pessoas. Ela desceu e foi correr, aí eu ainda tava na chamada com ela e escutei ela falando: não, Marcos, para, Marcos, para, Marcos. E ele continuou: você vai me ajudar a encontrar ela, você vai me ajudar a achar ela. Aí ela falou assim: eu tô tentando, Marcos, não faz isso. E daí eu só ouvi um grito e aí desligou. A câmera de segurança de um prédio mostrou o momento em que Ana e Marcos estão atravessando a rua juntos. Em seguida, ele pega um facão e desfere vários golpes na ex-sogra. E aí depois ele ficou mandando mensagem dizendo que a culpa tinha sido minha e que eu ia morrer com essa culpa na minha cabeça, em chamada. Porque o policial mandou eu atender, né? A ligação que ele tava me ligando, ele falou que tinha sido por minha culpa e que ele tinha me avisado que ele ia matar e morrer por mim. Ele ia matar qualquer um por mim, como ele dizia. Após o crime, Marcos Fernando fugiu em direção ao Eixo Monumental. O suspeito foi encontrado horas depois na casa de uma ex-namorada com quem teve um relacionamento em 2019. A ex-companheira, à época, também chegou a denunciá-lo por violência doméstica. Até então, ele negou todos os fatos. Feminicídio consumado, né, e os demais fatos relatados pela vítima ainda que serão apurados. Mas nesse momento ele está sendo autuado pelo feminicídio consumado, que a pena vai de 12 a 30 anos. A delegada responsável pelas investigações reforça que as mulheres vítimas de qualquer tipo de ameaça ou agressão devem denunciar o autor. A mulher ela deve procurar a delegacia de polícia, a primeira ameaça, e principalmente quando houver o deferimento de medidas protetivas, que esse contato posterior com o autor, ele sempre nos parece muito arriscado, configura realmente como uma questão de risco para a mulher. Então, uma vez que ela registrou ocorrência policial, é interessante que ela realmente, né, se mantenha distante, que ela mantenha contato e que na primeira oportunidade em que ele descumpra essas medidas protetivas, que ela comunique de forma imediata à polícia. Agora ele foi pego, né? Ele vai pagar lá pelos crimes dele. Particularmente eu acho que não é suficiente. Então um cara como ele que matou uma pessoa por nada. Por nada. Não foi por nada. Porque matar qualquer um da família porque a mulher não quer mais ele, né? Pra mim foi por nada. Essa menina que perde a mãe esfaqueada pelo ex-companheiro, que você consiga vencer esse sentimento de culpa. Não é culpa sua, amiga.
você fez o que devia ser feito, né? Você e sua mãe, quando perceberam o comportamento violento desse homem, procuraram a polícia, procuraram a justiça, tinham medida protetiva, ela estava sob proteção policial, a culpa é exclusivamente dele. E eu concordo com o rapaz que nos deu a entrevista. É pouco. 30 anos de prisão são muito pouco para uma pessoa que sem dó nem piedade comete uma brutalidade como essa. Nesse momento a gente chega à conclusão que faz falta a nossa lei não ter prisão perpétua. Porque uma pessoa como essa, muito difícil que se recupere. Aliás, pode até que se recupere, mas muito difícil para nós, da comunidade, do lado de fora da cadeia, aceitar que uma pessoa que esfaqueou tão brutalmente a mãe de uma mulher volte a ter os mesmos direitos que nós, mesmo que seja daqui 30 anos. Prisão perpétua nessas horas faz falta. Na Fercal, uma mulher escapou por muito pouco de uma tentativa de feminicídio. Por muito, muito pouco, a gente não está noticiando aqui hoje uma tragédia parecida com essa que a gente acabou de ver. A Kátia Gomes está ao vivo com a gente, tem as informações. Kátia, com você. Oi, Malta, exatamente. Essa vítima é uma jovem de 18 anos que mantinha um relacionamento com Washington Luiz da Silva Costa, de 42 anos, que foi preso. E um detalhe desse caso é que eles eram primos, então eles já se conheciam há muito tempo. Ela começou um relacionamento com ele quando ela tinha ali por volta de 13, 14 anos. Os dois têm uma filha de 3 anos. Esse homem fazia o uso de bebida alcoólica e quando ele bebia, ele ficava violento. Ele inclusive já tinha agredido a jovem uma outra vez em 2020, mas ela sempre perdoava e acabava reatando o relacionamento. Ela voltou com ele no último dia 27, eles estavam separados. E aí, no domingo, ele bebeu, ficou nervoso porque ela queria sair com outras primas. E aí ele acabou agredindo ela com golpes de martelada. Nós tivemos acesso a algumas imagens em que ele parte para cima dela, pega uma marreta, né? Que é uma espécie de martelo, uma marreta. E aí algumas pessoas acabam separando. Só que a agressão foi logo depois dessa imagem. A câmera não mostra, né? Porque foi já do lado de fora da oficina onde ele trabalha, mas logo depois disso ele arremessa a marreta contra essa jovem de 18 anos, a companheira dele, que acaba tendo traumatismo craniano. Ele foi preso ontem e para falar desse caso eu vou conversar agora com o delegado Laércio de Carvalho, que está aqui ao meu lado. Delegado, por pouco, né? Essa jovem, ela teve muitos ferimentos ali no rosto, na cabeça. Poderia ter sido, sim, mais uma vítima, como nós contamos no caso de ontem. É verdade. A gente até entende que se não é a intervenção daqueles populares que correram em socorro dessa jovem, certamente seria mais uma vítima de feminicídio. Mas mesmo assim, delegado, a imagem que nós temos, inclusive deve estar rodando agora na tela, ela mostra o momento em que ele parte para cima dela, pega uma marreta e na hora que ele vai atacá-la, ele é separado. Mas a briga mesmo, o ataque mesmo foi logo depois desse caso? Como é que aconteceu exatamente? Na realidade, tão logo começou ali o entreveiro, a briga entre ele e a companheira, fizeram muito barulho e chamou a atenção de vizinhos. Os vizinhos correram em socorro da jovem, perceberam que ele estava armado com uma faca e queria atacá-la com certeza, e tentaram ali separá-los. Ele, inconformado com essa ação dos vizinhos, armou-se com aquelas marretas, que são ferramentas extremamente pesadas de ferro, e começou a arremessar essas marretas contra a jovem, chegando a atingi-la pelo menos umas 3 vezes. Então, esse afundamento de crânio, essa lesão gravíssima na face dela, que veio a quebrar o maxilar em várias partes, isso tudo foi consequência dessas marretas que ele utilizou para arremessar contra a jovem, de forma que o risco de morte dela foi uma coisa muito intensa. E, delegado, devido às agressões, inclusive em 2020, ele já tinha cortado o cabelo dela, causando uma grave lesão na cabeça também. Ela já tinha até medida protetiva contra ele, mas tinha revogado. Como é que estava essa situação? No ano de 2020, essa delegacia prendeu esse mesmo homem, envolvido em cenas de ciúme, brigas, agressões físicas, e naquela ocasião ele teria usado uma faca para cortar o cabelo dela.
Então isso denota realmente um comportamento doentio de ciúmes. Há uma diferença de idade, há uma série de fatores aí que gravitam em torno desse episódio. Isso já se remonta a 2020, quando ele cortou o cabelo dela usando uma faca. Na ocasião, ele ficou algum tempo preso. Ela, em audiência, chegou a pedir para que ele fosse solto, e o desdobramento disso é que acabou sendo relaxada a medida preventiva que havia em favor dela, protetiva, desculpem, que havia em favor dela. E nós temos percebido que esses atos de agressividade entre esse homem e essa mulher são recorrentes. Se a justiça não mantiver esse indivíduo preso, é certo que ele vai acabar concretizando o assassinato dessa jovem. Inclusive, delegado, hoje cedo nós estivemos na casa de parentes, conversamos com a irmã dela, que falou que ela está muito abalada, inclusive ela não consegue falar, porque como ela teve uma lesão no maxilar, colocou uma espécie de liguinha, né, que os médicos colocam justamente para a pessoa não mexer o maxilar e poder recuperar. Então ela não estava podendo falar, com traumatismo craniano na cabeça, bem debilitada, mas uma parente dela conversou com a gente e relatou que o casal brigava constantemente. Vamos ouvir agora. A gente já fica sabendo pela boca dos outros, né? Aí tá lá. Você chegou a ver o vídeo? Eu vi o vídeo hoje, na televisão. E ela falava que ele era violento com ela, sempre, longe, então como é que era? Ah, eu não sei, moço. Não sei dizer, porque os caras brigam de casal aí, você não sei como é que é, não. Vocês ficaram com medo? Como é que foi lá? Você vendo aquilo, ele falou, pô, não acredito que aconteceu isso, né? Eu não fui lá não, porque a gente não fala com ele, a gente também tem problema com ele, a gente não foi lá não. Mas eles estavam juntos há muito tempo, você sabe dizer há quanto tempo? Tinha, tem uma filha com ele, né? Tem um bom tempo com ele. Mas ela já apareceu machucada outras vezes? Já. Uma vez ele cortou o cabelo dela, né? Aí foi na polícia também. Mesmo assim ela voltou pra ele? Voltou, né? Bom que agora a família tá mais aliviada porque ele tá preso, né? Querendo ou não, já é um alívio. É o que a família dela queria, né? Que pegasse ele. Ela é nova? Letícia é nova. Tem uns 18 anos, tá 19 anos por aí. Infelizmente, muitos casos de violência, né? Sempre ela reclamava, infelizmente. Se todo mundo fizesse isso, né? Denunciasse, era bom, né? Tomara que ele fique preso. Tomara, né? Você vê, né, gente? Tem dois tipos de mulher que padece na mão do homem. Tem aquela que, por razões múltiplas, né, a gente não sabe se ela é dependente financeiramente dele, se larga desse homem para até de comer, porque é ele que bota dinheiro em casa, ou está afetivamente muito envolvida, mas é o caso dessa moça aí. Se não são as pessoas em volta para poderem acudir no momento em que esse homem veio com uma retada, essa mulher já estava morta. Agora, a gente fica se perguntando, né, o que não passa no coração e na cabeça dela para continuar num relacionamento assim, mesmo depois desse homem ter cortado o cabelo dela com a faca. Ou seja, depende dele para se alimentar, para viver, para ter dignidade, ou tá só realmente muito apaixonada e tão apaixonada que ficou cega no relacionamento. E tem essa outra mulher, como foi a filha da sogra morta ontem, né, a filha da senhora que foi morta ontem, tentou de tudo, já estava fugindo desse homem, e mesmo assim, ele foi atrás da mãe dela e matou. A pergunta que fica, Kátia, se a gente puder responder junto com o delegado, para a gente ter certeza que esse homem, por exemplo, desse caso, fica na cadeia, a lei é branda, será que por ter sido uma tentativa de feminicídio, a justiça em algum momento possa considerar que ele está apto a voltar para a sociedade? Ou o delegado, pelos casos que acompanha, acredita que dessa vez ele vai ficar tempo suficiente longe para que essa família possa viver em segurança? Delegado, Malta perguntou, de acordo com a sua experiência, né? Nesse caso, a justiça deve mantê-lo preso por muito tempo ou não? Mesmo em casos de tentativa de feminicídio, a lei pode ser mais branda, ele voltar para as ruas e cometer o crime? A possibilidade dele ser solto é real. Porém, por nossa experiência e em face da reincidência do crime, em face da gravidade das lesões que essa moça experimentou, e do nível de violência desse indivíduo, nós acreditamos sinceramente que ele será mantido preso e esperamos que fique preso até o julgamento, porque só esse indivíduo fora das ruas é que essa moça poderá estar em segurança.
Delegado, eu vou fazer mais uma pergunta só para complementar o comentário do Malta, porque existem duas situações. Tem aquela que a vítima ela é dependente financeiramente e a outra que é apenas emocionalmente, né? Não consegue largar. Nesse caso, o senhor conseguiu detectar? Ela depende dele mesmo financeiramente para sobreviver ou não? É realmente uma relação aí de amor que não consegue largar? Eu entendo que as duas situações. Em primeiro lugar, porque ela é uma jovem de 18 anos, tem uma filha de 3 anos, cujo pai é esse indivíduo, ela não tem um emprego estável, não tem um trabalho fixo, de maneira que eu entendo que há as duas situações. Há uma situação de dependência econômica e há algum vínculo afetivo. Afinal de contas, ela convive com esse indivíduo desde a idade de 14 anos. São até parentes entre si. Então, há um vínculo afetivo, sim, que dificulta esse afastamento e há uma dependência econômica. No entanto, nenhuma dessas duas razões justifica essa jovem continuar a conviver com um indivíduo monstruoso desse jeito. Pois é, delegado, mas o difícil é isso, né, Malta? A pessoa conseguir sair desse vínculo, pedir ajuda, porque ela sempre acredita que o companheiro vai melhorar. Mas não vai, né? Mas não muda, só complementa isso com o delegado, porque ele tem experiência com casos. Esses homens, assim, geralmente não se recuperam, não saem de um agressor e se transformam num bom marido, num bom pai, num bom filho. Complementando, delegado, mas eu falei que, né, geralmente não muda e não muda mesmo, né? É muito difícil. Quando a pessoa agride uma vez, ela volta a agredir novamente. E no caso deste indivíduo em particular, não foi só uma vez. Ele a agrediu inúmeras vezes. Só processo na justiça, esse é o terceiro, envolvendo a mesma vítima. Então não há nenhuma dúvida de que se esse indivíduo for posto em liberdade e esta moça estiver ao alcance dele, ele vai voltar a agredi-la. Até porque ele sente muito ódio dela nesses momentos em que estão convivendo. Tá certo, então, delegado. Muito obrigada pelas informações. Malta, eu volto com você. Obrigado, Kátia. Pois é, gente, são muitos os casos como esse em que a medida protetiva não é o suficiente para impedir que homens brutais cometam agressão ou até mesmo levem à morte essas suas vítimas, mulheres, mães das ex-companheiras. Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora em Direito Penal e advogada criminalista especializada em direitos das mulheres, Marília Brambilha. Marília, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. Em 24 horas, 2 casos, né? Um consumado no SIG, essa outra foi uma tentativa. As duas mulheres tinham medida protetiva e mesmo assim isso nem constrangeu ou impediu os seus algozes de chegarem até elas. O que está faltando fazer, professora? Olá, Malta. Realmente são casos brutais, as imagens são chocantes. Essa discussão da permanência da vítima nesse relacionamento de fato agressivo, um relacionamento tóxico, é um grande desafio para nós. E o cumprimento dessa medida protetiva de urgência, nesses casos já deferida pela Justiça, e no primeiro caso da senhora que foi morta em plena luz do dia, fica claro que nós precisamos sim implementar, assim como já tem um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, no mínimo a tornozeleira eletrônica. Nós já temos programas de acompanhamento dessas vítimas aqui pela Polícia Militar do Distrito Federal, que nós chamamos de Provid. O problema, Malta, é que essa mulher, ela não acredita que esse agressor será capaz de atos tão cruéis como nós estamos vendo nas imagens. Essa vítima precisa se compreender como vítima, Malta. Ela precisa entender que, independentemente de ter prole, de ter filhos, esse homem não vai mudar. Ela precisa ser integrada ao sistema de apoio a essa vítima, ela precisa participar de terapia. Esse agressor precisa ser submetido a essa medida de urgência, inclusive hoje prevista na Lei Maria da Penha, de ser submetido a grupos focais para que ele compreenda que a dignidade dessa mulher é a dignidade de qualquer ser humano, deve ser mantida. Acreditamos de fato que se a Justiça, em determinado momento, estivesse de fato acompanhando esse casal, poderíamos ter evitado essa brutalidade.
de fato, a Lei Maria da Penha é uma lei federal, né, com implementação, com amplitude, vigência nacional. É claro que os estados, como é o caso do Distrito Federal, com competência legislativa, tanto do estadual como municipal, pode vir a regulamentar. Mas nós estamos muito próximo dessa aprovação da medida protetiva de urgência da utilização da tornozeleira eletrônica, Malta. Porque o que ocorre de fato? Geralmente esses agressores são presos, né, eles permanecem eles são presos, submetidos à audiência de custódia. Essa prisão provavelmente é convertida em prisão preventiva e mais no decorrer do processo, eles podem ser soltos. E aí, quando soltos, eles podem ser submetidos a essa tornozeleira eletrônica com fundamento no Código de Processo Penal, lá no artigo 319. Mas no TJ de São Paulo já existe um acordo, um convênio, onde esses agressores são monitorados por tornozeleira eletrônica. Então, é possível já, imediatamente, mesmo antes que da aprovação da lei, firmar esse convênio para esse monitoramento. E o importante, Malta, é avisar essas mulheres que elas precisam acreditar que elas são vítimas potenciais, que independentemente dessa condição financeira, dessa condição de afeto, elas precisam compreender que esse agressor não tem limite. E, infelizmente, ela não é culpada, né? A gente sabe que nós temos aí programas de apoio para mulheres que amam demais, mulheres se identificarem como vítima, mas ao menor sinal, Malta, denunciem, procurem. Aqui no Distrito Federal, a gente já tem a delegacia virtual que pode ser feito o registro da Maria da Penha, podem ser pedidas as medidas protetivas de urgência de forma eletrônica, sem sair de casa. Nós temos a campanha de sinal vermelho, né? Essa mulher já tivemos casos pelo Brasil onde se liga numa pizzaria, nós temos lei distrital que determina que o condomínio é obrigado a notificar casos de violência. E o vizinho, né, como nós vimos nesse segundo caso, os vizinhos ajudaram, e independentemente dessa condição cultural, ela voltou para ele, essa mulher não é culpada nunca. A culpa é do agressor. E se tem casos em que a nossa estrutura atual não consegue agir para impedir, como foi o caso de ontem, da mãe que morreu, a mãe da ex-companheira do rapaz, apesar de ter tido proteção policial, medida protetiva não foi possível, mas elas estavam tentando, né, sair de perto dele. E há casos como o que a gente está noticiando agora, da tentativa de feminicídio, em que essa mulher, pelas razões que seja, ainda fica ali perto. Então, assim, para nossa amiga telespectadora, a gente sabe que a estrutura do Estado brasileiro precisa melhorar muito para te ajudar, mas se for possível para salvar a sua vida, que depois não tem volta, se ajude também hoje. Não acredite hoje que seu marido melhora, porque ele não melhora. E vá percebendo os sinais de que esse homem está agressivo. Ele não começa te batendo, ele começa te xingando, proibindo você de usar determinada roupa, criticando o seu cabelo, dizendo que você não vale nada, que se você sumir da vida dele você vai passar fome. Em um determinado momento você até para de perceber quando é que você começou a ser fisicamente agredida, porque o limiar é muito tênue. Ô Marília, muito obrigado, viu, por enriquecer a nossa discussão e por trazer esse recado aqui para as nossas amigas telespectadoras e para os nossos amigos telespectadores também, porque os homens que nos assistem, a maioria esmagadora, são homens direitos que estão do lado das mulheres nisso de cobrar punição mais severa, porque são homens que também não aceitam que as suas filhas, esposas, mães sejam assassinadas por esses outros criminosos. Obrigado, viu? Eu que agradeço a confiança. Até a próxima. Olha, gente, a Polícia Civil vai indiciar por injúria racial aquela mulher que chamou um menino, adolescente de 14 anos, de... É até difícil repetir o que é ao vivo, mas foi o que ela disse. Preto, safado, vagabundo e macaco. Foi o que uma mulher completamente... Quando a gente fala louca, fica perigoso, né? Fica parecendo que o racismo advém da loucura e muitas vezes advém do próprio preconceito. Não acho que essa mulher seja louca, não. Ela é racista mesmo. Porque terminou xingando esse menino, deu um tapa no rosto dele, lá em Santa Maria, no último fim de semana. E segundo a delegada Cláudia Alcântara, da 33ª Delegacia de Polícia, essa autora já está ciente da autuação e a vítima vai prestar depoimento especial hoje. Depois disso, o caso segue para a Justiça. Para quem não acompanhou, a gente mostrou esse caso aqui ontem com o Paulo Vitor Tatuzinho. O adolescente de 14 anos de idade, veja se fosse seu filho, como é que você ia reagir. Foi agredido verbal e fisicamente por essa mulher depois de ter chamado o filho dela para tomar um refrigerante. Então tinha essa racista, tinha um filho, aí tinha a dona Joyce, que é a outra vizinha, o filho dela de 14. O de 14 foi chamar o filho da racista para tomar um refrigerante. No meio da conversa, sem razão nenhuma, ela chamou esse menino de todos os nomes que eu acabei de relatar e ainda deu um tapa na cara dele. Tem lógica.
Quando foi filmada cometendo esse crime, ela ainda ressaltou que é preconceituosa mesmo e que não gostava do menino. Agora vai responder por injúria racial. Acho que é ré primária, né? Então isso não vai dar muita coisa porque nossa lei é branda. Você concorda com isso porque ontem se respondeu à nossa enquete. Só que pelo menos vai ter o constrangimento de ter que responder a isso na justiça. E esse rapaz que ontem, né, deu o depoimento aqui dizendo que nada vai parar ele de ter sucesso, de vencer na vida, você tá certo. Você tá vendo que a justiça vai atrás dessa mulher, você conte com o amor e com o apoio da sua mãe que está disposta a buscar justiça por você. Agora um destaque nacional. No Rio de Janeiro, um homem se entregou à polícia e disse que participou sim do espancamento que levou à morte daquele jovem congolês, o Mwazi Kabangabi. Ele prestou depoimento numa delegacia da Barra da Tijuca e na terça-feira gravações de câmeras de segurança foram divulgadas. Essas imagens mostram como esse homem congolês foi assassinado. As cenas são fortes. 24 de janeiro, 10h26 da noite. O congolês Mwazi Kabangabi tenta pegar uma cerveja no quiosque Tropicália, na praia da Barra da Tijuca. Ele parece discutir com um homem. Logo depois, Mwazi é derrubado e começa a ser agredido a pauladas. 3 pessoas participam do espancamento. Mwazi é imobilizado com um golpe mata-leão e amarrado. Mesmo imóvel, as agressões não param. Outro homem aparece e bate no africano com um taco de beisebol. 24 minutos depois do início do ataque, 2 pessoas tentam reanimá-lo com massagem cardíaca. Uma mulher verifica a pulsação de Mwazi. Este homem se apresentou à polícia. Em um grupo de WhatsApp, ele divulgou um vídeo confessando a participação no crime. Eu sou um desenvolvido de América congolês na Barra da Tijuca. Vou deixar aqui claro que ninguém foi na intenção de tirar a vida dele. Eu fui fazer isso porque ele era negro. Mwazi teria sido espancado porque tentou agredir um idoso, acrescenta o suposto agressor neste áudio. A gente se metendo, deu uma esporrada nele, só que o que acontece? O cara não resistiu. A gente foi defender uma pessoa, entendeu? Acabou acontecendo essa fatalidade. 9 pessoas já prestaram depoimento à polícia, entre elas o dono do quiosque que foi ouvido nesta terça-feira. De acordo com o advogado do comerciante, ele afirmou não conhecer o suspeito, que admitiu ter espancado Mwazi. Todos nós queremos esclarecer esse equívoco e essa injustiça que estão fazendo. Justiça é o que busca principalmente a família de Mwazi. Segundo eles, o rapaz de 24 anos foi espancado após cobrar R$200 por 2 dias de trabalho no quiosque, onde acabou morto. Nosso maior sonho foi sempre vir no Brasil e cuidar da nossa mãe. Ter dinheiro para comprar comida em casa. Ele não queria muita coisa. Foi cobrar os R$200 que o patrão devia para ele, né? Ô, gente, 12h28, a gente tá ao vivo. Agora eu tenho uma imagem para te dar frio na espinha, especialmente se você tiver medo de viajar de avião. É o meu caso, então eu assisti esse negócio aí com o olho aberto. Um avião da empresa British Airlines precisou arremeter no aeroporto de Heathrow, em Londres, na Inglaterra. Olha isso, depois de o piloto ter tido problema para pousar na pista. Ele teve problema para pousar e a manobra de arremetida foi feita e hipnotizou quem viu essa cena aí agora. Repare, logo vai estar em loop a imagem. Olha, o avião desce, parece que está tudo normal. Ele vai descendo em aparente normalidade, até que uma roda toca o solo de um lado, a outra roda do avião, do pneu ali, toca o solo do outro lado. Você acha que o avião vai parar e é nesse momento, quando os passageiros já estão ali dando graças a Deus que nada aconteceu, que o piloto decide arremeter outra vez. Repara, vai lá dentro do avião está assim, ó, de um lado para o outro, de um lado para o outro, falando, minha Nossa Senhora. E o piloto arremete. Olha, depois disso aí ninguém ficou ferido. Para quem entende de aviação civil, dizem que a arremetida é uma manobra segura. Eu digo dizem porque os passageiros lá dentro têm a impressão que tá nada seguro, que você tá prestes a morrer. Mas dizem que estava ventando muito forte ali no avião e por isso que o piloto, para aumentar a segurança do pouso, decidiu testar o coração dos passageiros e arremeter o avião.
De volta ao Distrito Federal, eu te pergunto, o que você acha de ter que apresentar o passaporte, o cartão de vacina para entrar num bar e num restaurante aqui de Brasília? Esse assunto voltou à tona porque um grupo de empresários, os donos mesmo dos bares e dos restaurantes, eles fizeram um documento, estão pedindo para o GDF para eles terem o direito de cobrar o passaporte vacinal do cliente. Aí você há de imaginar que o dono de um bar e de um restaurante talvez não quisesse, né, que esse passaporte fosse obrigatório, passaporte vacinal, porque ele perderia aquele cliente que não tomou vacina. Aí você pensa, talvez o dono de bar e restaurante não queira perder esse cliente. Não, esses que a gente traz agora e que a gente discute, eles estão topando, abrindo mão do cliente que não se vacinou e que estão pedindo ao governo do Distrito Federal o seguinte: alô, GDF, eu quero poder cobrar o comprovante de vacinação do meu cliente. Vocês me deixam? É isso que o GDF analisa nesse momento. Mas eu te pergunto, o que você acha do assunto? Você aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela e participa da nossa enquete ao vivo. Esse QR Code é só para você que está acompanhando o SBT Brasília agora. Não estava na internet antes, nós não divulgamos nas redes sociais, então só quem está nos assistindo agora, 12:30, consegue votar e dar a sua opinião para a gente ver como é que o nosso público está reagindo a esse tema. A primeira opção é a seguinte: sim, ele é o dono. Se ele acha que o passaporte é importante para o negócio dele, eu acho que ele deve ter o direito de cobrar o passaporte vacinal do cliente. E a segunda opção é não. Porque as pessoas que não se vacinaram também têm o direito de acessar o estabelecimento. Essa é a pergunta que a gente faz para você, telespectador. Você, Ronald Veiga, que opera a nossa enquete todos os dias, você acha que sim, se ele é o dono, ele pode cobrar o passaporte vacinal se ele quiser. Enquanto você vota, a gente vai vendo aqui. O movimento não é uma unanimidade, como a gente vê agora na reportagem. Tem dono de bar e restaurante que quer poder cobrar o passaporte vacinal e tem outros que dizem, não concordo não. Olha aí. Restaurantes e movimentos culturais do Distrito Federal reclamam. Foram um dos mais afetados pela pandemia. O João é dono de um café na Asa Norte e sentiu um baque financeiro, principalmente quando a cidade passou pelo segundo lockdown. A nossa realidade, a gente quase fechou as portas. Então, assim, a gente está vindo de um momento que foi muito difícil no começo do ano passado, no fechamento por volta ali de março. E agora a gente está realmente receoso de tudo isso acontecer novamente. A Maria Luísa é produtora cultural e conta que viu vários colegas de profissão ficar sem emprego durante os períodos de fechamento do comércio e paralisação dos eventos. Ela acredita que a exigência do comprovante de vacinação traz mais segurança para o funcionamento do setor. Eu acho que é muito importante que isso aconteça para a segurança de todo mundo, né? Porque eu acredito que a vacina é uma questão social. Então, a partir do momento que eu sei que a pessoa que está no estabelecimento comigo está vacinada, eu já fico muito mais segura de estar nesse espaço. Foi com receio de ter que enfrentar um novo cenário de fechamento por causa da chegada da variante Ômicron que o setor de bares, restaurantes e eventos decidiu se antecipar. Criou um manifesto que já reúne assinaturas de mais de 100 empresários brasilienses, pedindo ao governador Ibanez Rocha que seja exigido o comprovante de vacinação para quem frequenta os estabelecimentos. Iniciativa apoiada pela Comissão da Vacina. É dado e é fato que as pessoas vacinadas com 2 doses e até com a dose de reforço, elas têm menor carga viral, mesmo que também possam se contaminar. Isso diminui o fluxo de contaminação do vírus. Então, é muito importante a utilização do passaporte da vacina. Outro ponto importante é que as nossas UTIs estão lotadas basicamente de pessoas não vacinadas. Então, por isso tudo, a exigência do passaporte vacinal tende a trazer muito mais benefício do que dúvidas. A ideia dos empresários é que o documento seja entregue pessoalmente ao governador Ibanez Rocha para facilitar o diálogo sobre a exigência do passaporte de vacinação nos bares e restaurantes. Ibanez já sinalizou a posição dele em relação ao tema. Meu ponto de vista, eu sou contrário. Eu já disse isso várias vezes e continuo repetindo, mas vou encaminhar, se é um abaixo-assinado por várias entidades, a gente tem que dar o encaminhamento devido. O sindicato que representa bares e restaurantes também já manifestou posição contrária à exigência do comprovante de vacinação. A exigência do passaporte vacinal não é uma segurança para a garantia da não transmissão da Covid nos nossos estabelecimentos. Assim, é muito importante que todos nós continuemos a tratar dos protocolos que estão em vigor, quais sejam uso de máscara, higienização do ambiente.
Mas e os frequentadores de bares e restaurantes do Distrito Federal? O que eles pensam sobre a exigência do passaporte de vacinação? Acho que vai ter uma diferença entre a data do comprovante de vacinação e uma possível contaminação da pessoa. Eu acho que pode ser que isso não se torne eficiente. Eu acho muito válido porque eu me sentiria mais segura. Porque eu vou saber que todas as pessoas que também estão aqui tomaram a vacina e aí o risco é menor, né? Eu acho que isso não resolve. A gente que é comerciante sabe, eu trabalho num ramo completamente diferente e tem cliente que não sabia que estava com Covid e foi ao estabelecimento e aí a gente fica fazendo exame para saber se está infectado ou não. Seria válido e importante porque eu me sentiria mais seguro no estabelecimento, sabendo que as pessoas elas foram vacinadas, então diminuiria o risco de contaminação. Ó, a participação tá bombando, viu, com a nossa enquete. Eu quero saber a sua opinião. Você pega o celular, aponta para esse QR Code que está na tela e me diz se você acha que o dono de um bar, o dono de restaurante, pode ter o direito de cobrar do cliente o passaporte da vacina. E sobre esse assunto eu chamo agora Edson Barreto, que é um dos empresários que assina essa carta que pediu a cobrança do passaporte vacinal para bares e restaurantes. Ô Edson, boa tarde para você. Começar esclarecendo o seguinte, vocês não querem que todos os donos de bares e restaurantes sejam obrigados a pedir o comprovante, não, né? É pro grupo que quer poder, assim, eu tenho um bar, no meu eu quero cobrar, então você quer poder ter esse direito, mas aquele que não queira cobrar o cartão de vacina dele, tudo bem. É isso, Felipe. Boa tarde a todos os telespectadores. A nossa intenção é dar também a liberdade para o nosso cliente, né? Se ele se sente, como vocês viram nas pesquisas de vocês, nas entrevistas aí agora há pouco, onde cada um se sente seguro, aquele que quer entrar no espaço e desfrutar de um entretenimento ou diversão de forma mais segura, é importante a gente cobrar. A gente fala aí de 78,5%, né, da população já no DF vacinada. Então, se essas pessoas estão vacinadas, estão protegidas já com a segunda dose, é importante a gente cobrar e deixar que todos se sintam seguros, que todos saibam que naquele ambiente ali estão todos protegidos, né? E também fica à vontade para aqueles também que tenham interesse em voltar à sua rotina normal e mesmo com os protocolos de segurança ter de novo entretenimento nas suas vidas. Ó, um telespectador aqui que não quis se identificar, Edson, ele disse o seguinte: qual que é a lista dos bares? Porque eu sou duplamente vacinado, mas quero saber para nunca pisar lá. Você tem medo, Edson, de perder esse cliente que não está disposto a apresentar o comprovante de vacina? Não, mas a gente tem que entender o que causa também no cliente esse desconforto em apresentar, né? Por que não apresentar se ele está vacinado? O que causa esse desconforto nele? Ele está protegido, ele está circulando, ele está tentando seguir a sua vida de uma forma normal e produtiva, então o princípio não é nem medo de perdê-lo, mas eu gostaria de entender o receio dele e de alguma forma encontrar soluções onde todos se sintam seguros. Por que não, né? Por outro lado, também aquele cliente que gosta de estar num lugar em que ele sabe que todo mundo foi vacinado, vai procurar o seu bar e não vai procurar o outro. Então, assim, vai haver opção para os dois lados. O Caio Santos, de Taguatinga Sul, disse o seguinte: o dono está certo de exigir o cartão de vacina porque está assegurando a segurança para os outros clientes e para os seus funcionários. Eu te pergunto, essa é uma preocupação? Porque a nova onda de Covid pode ter feito vocês afastarem muita gente que se contaminou. Sim, é uma preocupação dentro dos nossos bares. Até a gente incentiva a vacinação, nós queremos todos protegidos. Tivemos sim colaboradores que estiveram afastados devido à Covid, mas cientes que todos estavam também vacinados. E o mais interessante é que todos aqueles que foram contaminados recentemente e tiveram que ficar afastados do seu trabalho, passaram de forma muito mais leve pela doença, passaram de forma muito mais branda, não trazendo nenhum prejuízo físico para ele retornando rapidamente ao trabalho, sem nenhum prejuízo a isso, sem nenhuma internação e de forma muito mais tranquila. Então a gente incentiva assim a vacinação dos nossos colaboradores e queremos todos os, né? Não só nós, como eles também. No seu setor, Edson, que avaliação você faz? A maioria dos empresários está do lado dos que querem ter o direito de exigir o comprovante de vacinação ou o pessoal está mais contrário? Eu acredito que a grande maioria, porque se isso for trazer uma normalidade de trabalho, se isso nos permitir trabalhar um setor que sofre tanto, que vem há tanto tempo sofrendo, né, com esses decretos e medidas, onde está sendo o grande vilão
se a gente esqueceu de olhar para outros setores, a gente é a favor, a gente quer voltar à normalidade, várias pessoas dependem disso, a gente gera aí, não só, quando fala de Brasil, o entretenimento e a área de eventos mobiliza 2,7% do PIB, nós estamos falando de 6 milhões de empregos no Brasil, e assim no DF também, a gente tem, só nos nossos bares diretamente, são mais de 150 empregos diretos, então isso faz total sentido para a gente voltar. E se isso for trazer a normalidade, se é isso que a gente precisa para, de forma responsável, voltar gradativamente às nossas atividades, somos sim a favor. Bastante. A gente viu que o governador, Edson, em princípio se descontra, né, que não concordava muito com a obrigatoriedade, mas que ia analisar, já que esse pedido partiu do próprio empresário, que quer ter o direito de cobrar o passaporte de vacina e a pessoa que não quiser apresentar esse comprovante de vacina pode ir para aquele outro estabelecimento que não cobra o passaporte vacinal. Qual que é a expectativa de vocês? Vocês acham que o governo está sensível a esse pedido e que a demanda pode ser atendida? Esperamos que sim, acreditamos que o governo esteja sensível a nos ajudar, a esse setor que sofre tanto desde o início da pandemia, que está demorando demais a sua retomada. São famílias e famílias que dependem disso para poder sobreviver, são empresários que dependem disso para ficar vivos e de pé, continuando suas atividades. Então a gente acredita que se isso for de novo o melhor caminho, isso que eu repito, se for de novo o melhor caminho para se continuar trabalhando de forma segura, entregando segurança a todos, e a gente não parar nossas atividades e manter as nossas atividades e todos esses vínculos empregatícios vivos e funcionando, eu acredito que ele vai nos olhar com mais carinho, eu acredito demais no governo, que ele agora irá dar um pouco mais de atenção para nós, que estamos aí sofrendo tanto com isso por tanto tempo. Antes da gente finalizar aqui e ver o que o nosso público está mandando de opinião e resultado, para aquele empresário, colega seu de setor que não está disposto a cobrar esse passaporte de vacina, o que você tem a dizer é que o seu pedido é só para que você possa cobrar, né? Ele pode continuar operando da maneira que ele acha mais adequada. Cada um segue da melhor forma, apesar que a gente entende que se isso for o melhor, que todos com o tempo passam a refletir, pensar no benefício, independente de ser eficaz ou não, traz segurança. Se traz segurança para o nosso cliente, se o meu cliente se sente seguro, porque o dele não se sentiria. Então vale também fazer essa reflexão, mas é livre, né? Cada um toma a sua decisão, mas a gente acredita que sim, é um caso a se pensar, e com o tempo as coisas funcionando, vamos ver que até aqueles que de repente não aderiram, que não têm intenção de fazer essa cobrança, com o tempo pode aderir e fazer essa cobrança. O cliente dele vai preferir estar seguro no local onde ele oferece. Olha só, Edson, nossa, a gente tem, acho que recorde de participação aqui, vários comentários, a Alessandra falando, nada mais justo essa cobrança pelo passaporte de vacinação, ótima atitude deles, vamos ver o Márcio, não sou vacinado e não concordo com o passaporte, não frequentarei lugares assim. Em pé de máscara, sentado sem máscara, a gente não está falando de máscara, Márcio, a gente está falando de vacina. Vamos ver outra coisa. Juliano Muelner, meu nome é Juliana, sou brasileira, vivo na Suíça e aqui, ó que coisa, você está assistindo a gente da Suíça, Juliana, muito obrigado pela audiência, provavelmente está vendo a gente pelo YouTube do SBT e ela disse que lá é obrigatório para entrar em bar e restaurante. Muito bem, vamos ver. A Daniela Vitória. Ixi, agora já... É tanta gente mandando que até eu me perdi aqui. Quanto comentário que está chegando? Deixa eu ver aqui. Vamos direto aos números, porque vocês mandam muito comentário, o negócio trava aqui para mim, pessoal. Vamos ver como é que ficou aqui, ó. 55% dos nossos telespectadores dizem sim, ele é o dono. Se ele acha que isso é importante para o negócio dele, então ele pode ter o direito de cobrar do cliente o passaporte da vacina. E 45% dos nossos telespectadores dizem não, quem não se vacinou deve ter o direito de acessar o local também. Ô Edson, então significa que metade, viu? Metade do nosso público vai frequentar o seu bar se você passar a cobrar o passaporte de vacina e metade vai procurar outro bar que não está cobrando. Assim, de verdade a gente espera que todos com o passar do tempo frequentem os mesmos espaços, né? Mas aqueles que escolheram de novo, escolheram não se vacinar, tá tudo bem, mas é um direito daqueles também que estão vacinados se sentir seguro. É melhor do que a gente ficar fechado e não ter a opção de trabalhar. Eu prefiro trabalhar e trabalhar com aqueles que querem estar seguros. E aqueles que não tomaram vacinas e que não se sentem nessa obrigação, fique à vontade. Mas quando tiver a oportunidade ou disso
de ele tomar a decisão de tomar a vacina ou de voltar à não obrigatoriedade, né, de esse direito de cobrança, ele é muito bem-vindo da mesma forma. Muito obrigado, Edson, pela participação. Quando a gente tiver novidade sobre a resposta do governo ao pleito de vocês, vocês vão poder exigir do cliente ou não cartão de vacina, a gente traz o assunto aqui de novo para a gente debater com o nosso público e mostrar os desdobramentos. Obrigado, bom trabalho, viu? Obrigado, Felipe. Boa tarde. Obrigado, valeu. Obrigado a você que está em casa, que participou mais uma vez, tá? Da nossa enquete, tanta gente ali, nosso público está dividido. Você que está em casa, metade do nosso público acha que o empresário, dono do bar, pode, se quiser, exigir o comprovante da vacina. A outra metade diz que não, que quer poder acessar esse bar e restaurante, mesmo sem ter apresentado o passaporte vacinal. O importante é você fazer o jornal junto com a gente e mandar a sua opinião. Equipes de reportagem da TV Aratu, a afiliada do SBT na Bahia, e também da TV Band, foram ameaçadas a tiros por criminosos lá em Salvador. Esses nossos colegas jornalistas profissionais cobriam a morte de um rapaz quando foram abordados por 2 traficantes. E a gente vai para lá ao vivo falar com o repórter Fábio Gomes, que foi vítima dessa absurda intimidação. Fábio, boa tarde para você. Primeiro, tá tudo bem com vocês? Oi, Felipe, um abraço para você, muito boa tarde, muito obrigado pela preocupação, estamos bem, fomos intimidados, mas não nos amedrontaram. Estamos aqui firmes e fortes trabalhando nessa situação que aconteceu ontem na rua Santa Teresa, no bairro de Águas Claras, aqui mesmo em Salvador. Fomos informados dessa morte no bairro, deslocamos eu e o repórter cinematográfico Carlinhos Silva e encontramos por lá uma equipe da Band, o Tony Júnior e o Jefferson Jeg, cinegrafista. Lá, quando estávamos gravando, fomos surpreendidos por 2 traficantes armados com pistolas que xingaram as nossas equipes. Um deles já chegou disparando para cima 5 vezes, o outro, a arma não conseguiu disparar, ele enquanto engatilhava o pessoal da Band. Acabou saindo da residência, o cinegrafista Jefferson, ele foi agredido com uma coronhada e também recebeu uma gravata. Logo em seguida, o segundo traficante disparou mais 5 vezes. Foi aí que as 2 equipes conseguiram escapar, conseguimos fugir ilesos, né? Vamos dizer assim, poderia ter sido pior, apenas o cinegrafista da Band que recebeu essa coronhada e teve o equipamento levado. Eles ficaram em poder desse equipamento por cerca de 20 minutos, quando a Polícia Militar aqui de Salvador foi acionada, e ao chegar no local, conseguimos ter acesso de novo a essa rua Santa Teresa, onde conseguimos recuperar o equipamento. Foi um verdadeiro susto. Hoje, inclusive, já estivemos no local. Esses 2 traficantes ainda não foram localizados, ainda não foram presos. Um deles, a gente já sabe que tem o apelido de John, mas ainda está foragido. Aí a gente vai continuar acompanhando toda essa história assustadora. Em mais de 15 anos acompanhando o jornalismo policial, foi a primeira vez que a gente teve, vamos dizer assim, o nosso trabalho colocado em xeque e a nossa vida colocada em risco verdadeiramente. A gente volta aos estúdios com você aí, Felipe. E a gente traz esse assunto para a capital da República para que as autoridades também possam prestar atenção na situação que os nossos colegas jornalistas têm vivido. Todo dia que um colega nosso pega um microfone e sai com seu parceiro cinegrafista para a rua, é para prestar esse serviço essencial a você, telespectador, que a gente leva como ofício e quase que como uma profissão de fé, porque todos os dias o que a gente quer fazer é apurar a veracidade dos fatos, porque entendemos que uma nação bem informada toma melhores decisões. Então a gente traz esse assunto aqui hoje para que o Brasil tome conhecimento e para que a Polícia Militar e as autoridades de segurança da Bahia possam dar uma resposta, viu, Fábio, a vocês da TV Aratu e também aos nossos colegas da Band que foram agredidos. Obrigado pela sua participação. Eu queria até trazer mais um contexto aqui para o assunto, porque eles não são os únicos. Profissionais de imprensa sofreram mais de uma agressão por dia durante o exercício da profissão no ano passado aqui no Brasil. E é o que afirma um relatório da Federação Nacional dos Jornalistas. Essas tentativas de intimidações vão de ataques virtuais ou até violência física, como aconteceu com os nossos colegas lá em Salvador. O repórter André Eduardo Ribeiro, do site Viva ABC, foi ameaçado em Rio Grande da Serra, na região metropolitana de São Paulo, enquanto cobria um caso policial. Pega seus bagulho, pica o pé daqui. André teve o celular quebrado e o carro amassado. Eu, desesperado, saí correndo, fui até o batalhão, a companhia da Polícia Militar, pedir ajuda, pedir socorro. Os pneus também, mostra ali, Ebert. Ele bateu... Há 2 semanas, a repórter Melina Saad, do SBT, foi atacada por um homem no momento em que relatava um acidente de trânsito em Diadema, na região do Grande ABC Paulista. Pode parar. O motorista bateu... Pode parar. Tô falando que não.
Além das agressões físicas e verbais, o relatório apontou também ataques virtuais, censuras, ameaças, intimidações e até um assassinato. Ao todo, foram 428 atos de violência contra jornalistas no ano passado. A região Centro-Oeste teve o maior número de casos. Em segundo lugar, a região Sudeste. Os números de 2021 ligam um alerta. O Brasil é um dos países com maior índice de ataques contra profissionais de imprensa. E a FENAGE redobra a preocupação para 2022 por ser um ano eleitoral. A federação espera que o Estado garanta a segurança para os jornalistas no exercício da profissão e que o acirramento político não traga mais violência. A violência contra jornalistas, ela é uma violência contra a liberdade de imprensa. Ou seja, ela ocorre para que determinados assuntos de interesse público não cheguem ao público, não cheguem à sociedade. E claro que isso é uma ameaça direta à democracia. Vamos parar. Mas assim como o Fábio da Aratu e todos os nossos colegas jornalistas, nós não nos intimidaremos. De volta ao Distrito Federal, um jovem de 18 anos foi preso, acusado de integrar uma quadrilha de assaltantes que estava aterrorizando comércios no Núcleo Bandeirante. Armados com facas, em um dos estabelecimentos, esse trio trancou as vítimas no banheiro antes de fugir. Parece uma notícia de todos os dias aqui, mas o que chama a atenção nesse caso é que esse jovem, um deles que foi preso, recentemente era visto como uma promessa do futebol. Aos 15 anos de idade, o Ivanildo Jesus das Neves, que estava morando nos Estados Unidos como convidado de um time de futebol americano, é esse que você vê na tela, o Orlando City, por alguma razão desistiu dessa carreira de futebol e era apontado como um talento do esporte e acabou preso, agora envolvido com a criminalidade. O Paulo Vitor Tatuzinho tem os detalhes dessa triste prisão e enquanto ele traz as informações pra gente, você acompanha as imagens que foram feitas pelo portal Metrópolis, que inclusive à época relatou, fez uma reportagem especial com o Ivanildo, mostrando o talento que ele tinha pro futebol e a promessa que ele era de ser um talento fora do Brasil, inclusive, porque tinha ganhado uma bolsa para jogar em Orlando. Foi o portal Metrópolis que fez essa matéria, as imagens são deles. Infelizmente, a gente traz hoje a notícia de que esse menino não virou um atleta profissional, virou um ladrão profissional. Que tristeza. Tatuzinho, é com você. Pois é, malta. Ivanildo, hoje com 18 anos, promessa do futebol candango, foi para os Estados Unidos, para Orlando, né, para Orlando City, onde ele participou, mas só que a dependência química, por conta das drogas, ele voltou ao Brasil e aqui na região do Núcleo Bandeirante, ele vem cometendo aí diversos crimes, principalmente roubos a comércios e também pedestres. Os últimos crimes que ele cometeu foi na última segunda-feira agora. Ele com 2 comparsas, 2 amigos, fizeram arrastões, eles chegaram a trancar as vítimas num banheiro, inclusive com facas, levando muito medo. Mas só que, malta, a polícia foi bem ágil, chegou até a prisão do Ivanildo, que seria o criminoso mais audacioso. Era ele que amedrontava as vítimas, junto com os 2 companheiros. Para entendermos melhor toda essa história, como é que foi a ação da Polícia Militar do DF, porque, aliás, os crimes começaram 2 horas, mas era por volta de 4h30, os 3 já estavam atrás das grades. Capitão Bruto, porta-voz da Polícia Militar do DF. Capitão, que história é essa? Foi segunda-feira, quando vocês receberam o chamado dessas vítimas, tanto pedestres bem como comerciantes? Exatamente, foi na segunda-feira e aí uma das vítimas tinha identificado o indivíduo, essa promessa do futebol, e através dessa informação a Polícia Militar foi na residência, sabia o local onde ele morava, já é conhecido da Polícia Militar por outras passagens e acabou encontrando ele, os comparsas e todos os produtos do roubo. Agora, capitão, tanto o Ivanildo, que seria a promessa do futebol candango, bem como os 2 companheiros dele, eles agiram de forma bem violenta com essas vítimas. Foram extremamente violentos, as vítimas ressaltaram que o indivíduo, o Ivanildo, era o principal, era o violento da história, era o que amedrontava e ele por ser uma pessoa conhecida, não teve outra, foi identificado pela Polícia Militar. O Ivanildo já tem passagens pela polícia, inclusive quando era menor, assim quando foi mesmo, até mesmo para os Estados Unidos, para Orlando, para jogar no Orlando City, né? Sim, antes dele jogar nos Estados Unidos, ele já tinha passagem por uso e porte, lesão corporal, ele já era conhecido da Polícia Militar. Imaginamos que com a ida dele para os Estados Unidos, aproveitando uma oportunidade que é sonho de muitos garotos, ele ia se
redimir e ia seguir uma carreira brilhante. Só que infelizmente ele teve uma recaída e acabou entrando no mundo das drogas e foi dispensado pelo clube. Inclusive, capitão, a gente estava até conversando com moradores lá na região, eles relatam isso. Um jovem, um menino talentoso, que tinha tudo para ser um grande jogador, não só aqui no Brasil, mas lá fora, como ele foi para os Estados Unidos, e para mostrar Brasília para o mundo. Mas só que, infelizmente, por conta da dependência química, ele acaba aí vindo a cometer diversos crimes. Ele acaba não só na dependência química, mas também talvez para manter a sua dependência química, ele acaba realizando roubos. Inclusive dos materiais foram encontrados máquina de cartão de crédito, dinheiro em espécie, objetos pessoais de valor, celulares. Isso, infelizmente, com certeza seria utilizado para financiar o vício dele. Agora, capitão, eles agiram de que forma? A pé, de moto, bicicleta? Como é que foi a ação deles aí, tanto para roubar esses pedestres, como também esses comerciantes ali desses dois comércios? Foram a pé mesmo. Eles moram ali perto da UPA, do Núcleo Bandeirante, e aí acabaram utilizando-se a pé, utilizando-se de faca para poder assaltar transeuntes no caminho que eles iam fazendo, 2 lojas, e depois retornaram para suas residências como se nada tivesse acontecido. Agora, numa situação como essa, como aconteceu desse roubo, a polícia foi ágil ali, rápido, né? De imediato a polícia recebeu a informação e já buscou saber de quem se tratava. Então, como se tratava de alguém conhecido, de imediato a Polícia Militar já localizou e foi cirúrgica na prisão dos elementos. Capitão Bruck, obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde para todos. Aí, Capitão Bruck, ô Felipe Malta, passando para nós essas informações, aí a prisão do Ivanildo, jogador promessa do futebol candango, preso junto com dois comparsas ali no Núcleo Bandeirante, suspeitos de praticarem diversos roubos. Malta. Obrigado, Tatu. Agradeço ao Capitão Bruck pela presença e pela entrevista ao vivo. É que essa história do Ivanildo sirva de lição e também de alerta para os adolescentes, para as crianças que nos acompanham. É isso mesmo que a droga faz com uma pessoa. Ela tira de você a possibilidade de escolher um caminho para a sua vida. Então, se você tem um talento, é muito provável que você perca a possibilidade de trabalhar esse talento, de ganhar dinheiro com isso, de dar uma vida melhor para você e para sua família, porque a dependência química te jogará para outro lado. Então, no momento em que você estiver diante da possibilidade de se envolver com um mundo que você sabe que vai tirar o seu poder de escolha, faça o possível para dizer não, porque é muito problemático. Você veja um menino de 15 anos de idade, à época, convidado para jogar nos Estados Unidos, tendo a chance que, como disse o Capitão Bruck da Polícia Militar, tantos milhares de meninos aqui brasileiros gostariam de ter, perdeu a chance de transformar a própria vida por causa da dependência de drogas. É seríssimo esse assunto que a gente traz. Muito triste. Obrigado pela audiência, até amanhã. Tchau!